O árbitro contestado pelos homens do Restelo foi José Leiros. Estrela da Amadora e Belenenses protagonizaram na Reboleira um bom jogo de futebol, um jogo dirigido pelo árbitro José Leiros. Mais público do que o habitual na Amadora, um público que teve oportunidade para assistir a um jogo cheio de movimento, de ocasiões de golo e de lances de grande frição. Com o melhor coletivo, o Belenenses tomou a iniciativa do jogo e aqui Tulipa, aos 13 minutos, obriga Carlos à primeira defesa. Com Bambo e Renato na frente, o Estrela apostava no contra-ataque e aqui pediu-se penalti neste lance protagonizado entre Paulo Madeira e Renato. O árbitro José Leiros opinou que o defesa do Belenenses tocou a bola e não o avançado do Estrela. 3 golos anulados. O primeiro aos 17 minutos. A jogada é esta. O toque final vai pertencer a Fertu. José Leiros a considerar que o avançado do Belenenses estava em posição irregular. Na repetição, repare-se como Fertu aparece ligeiramente adiantado em relação à linha defensiva do Estrela. Na resposta, o Estrela arrancou para o primeiro golo. Contra-ataque, Renato, Bambo, um pormenor espetacular do avançado do Estrela e depois na cara de Ivkovic, o avançado estrelista a marcar o primeiro golo. Um bom regresso de Bambo à titularidade a colocar o Estrela em vantagem. Repare no pormenor, a bola tocada com a parte exterior do pé e depois o remate para o primeiro golo da partida. Na parte final do primeiro tempo, a reação do Belenenses, que dispôs de boas ocasiões para chegar ao empate. Primeiro, nesta cabeçada de Fertu para a defesa atenta de Carlos, que substituiu hoje o habitual titular Paulo Santos. E ainda antes do intervalo, uma grande confusão na pequena área do Estrela, Carlos a tocar e depois Paulinho a afastar o perigo da sua grande área. Estava dado o mote para o início do segundo tempo, um Estrela a gerir a vantagem e o Belenenses à procura do empate. E logo no reatamento, uma grande ocasião para a turma azul. Fertu hesita muito e depois remata fraco. Mas aos 7 minutos, César Brito, que tinha entrado aos 34 da primeira, consegue fazer o gol do empate. Um falhanço incrível de Paulinho e depois César Brito a rematar cruzado, sem hipóteses para o guarda-redes Carlos. Foi um lance em que o César, infelizmente para mim, foi mais perto que eu. Ele falou atrás de mim, eu não tinha visto, pensava que era o Rebelo que estava atrás de mim e pronto, foi inteligente da parte dele e felicidade da minha parte e assumo a responsabilidade, com certeza. Reparemos na infantilidade de Paulinho, que pensa não estar ninguém do Belenenses atrás de si. Rápido aparece César Brito, que faz desta maneira o primeiro gol dos azuis. A equipa do Estrela passou depois por momentos de algum desnorte e no minuto seguinte o Belenenses poderia ter-se colocado em vantagem. Hesitação de Rebelo, toque de Fertu a isolar César Brito, que perante Carlos não consegue marcar. Bastante coragem do guarda-redes do Estrela neste lance de César Brito. A resposta do Estrela para mais um gol anulado. O toque final é de Renato, que fica muito zangado por não ter sido validado o seu golo. Mas o que é certo é que o número 14 estava adiantado em relação à defesa do Belenenses. O jogo estava emotivo, parada e resposta. E aqui Birame só não marca golo porque é extremamente lento. Protestaram os adeptos e os jogadores do Estrela, alegando penalti, que não existe. Birame é lento e depois atira-se para o chão. Mas 2 minutos depois, o Estrela marcou mesmo. Lance iniciado em Marquinhos, que se estreou esta tarde em jogos oficiais pelo Estrela. O centro, a defesa do Belenenses nas covas e Renato a rematar de cabeça para o segundo golo. Na repetição vamos reparar como também Birame ao lado de Renato poderia ter marcado. Ivkovic primeiro, os centrais depois. Grande responsabilidade neste golo. O pequenino Renato saltou bem e colocou o Estrela à frente do marcador. Feliz pelo cruzamento, mas não foi por causa de mim, foi por causa da equipe toda, que está todo mundo trabalhando, né, metendo bronca cada vez mais. E vamos agora pensar já frente à equipe do Sport, que é uma grande equipe, ver se a gente consegue um resultado positivo. Na Reboleira pensou-se então que esta seria a machadada final para o Belenenses, que pouco depois se veria reduzida a 10 unidades por expulsão de Lula. O Estrela aproveitava então autênticas autoestradas para atacar. Aqui Renato, a defesa de Ivkovic e depois uma recarga
só não entra por acaso. Com o Estrela a desperdiçar, o Belenenses arranjou ainda forças para um último fôlego. E aqui, mais um golo anulado aos azuis. O fiscal de linha atento a não ter dúvidas. Repare-se como após um toque a bola vai parar aos pés de um jogador azul que está adiantado em relação à defesa do Estrela. Mas no último minuto caía o segundo golo para João Alves. Um primeiro remate de Rogério, a recarga vitoriosa de Megido. Era a festa azul na Reboleira perante uns inconsoláveis jogadores do Estrela da Amadora. Ivkovic, que também lá tinha ido à frente tentar a sua sorte, festejava daquela maneira o gol do empate. A repartição de pontos aparecia no último minuto, justa para o que se passou em campo. Foi um jogo muito corrido, né? Acho que as duas equipes estão de parabéns porque foi um grande jogo, porque o campo não estava em boas condições, mas mesmo assim implantamos um bom futebol e eu penso que a torcida que veio para campo hoje saiu satisfeita. No entanto, no final, os responsáveis azuis mostraram-se bastante indignados com a arbitragem de José Leiroz. Indignação que subiu de tom quando tomaram conhecimento de uma desagradável surpresa. Mais uma vez, só se demonstra aqui o mau caráter de um árbitro e os árbitros têm realmente tão resguardados de uma tal maneira que eu não consigo entender. O senhor Leiroz, de certeza, que como fazem todos os árbitros, levam os rádios para a cabine para ouvir muitas vezes as grandes exibições que fazem, mas outras vezes também para ouvirem aquilo que não gostam. E agora, quando o Presidente foi buscar, portanto, a ficha do jogo, comunicou ao Presidente que tinha sido expulso, que lhe tinha chamado filho da mãe, quando é completamente falso, e tenho várias testemunhas disso. Portanto, mais uma vez, mau caráter deste árbitro, que não soube aceitar as críticas que eu lhe fiz na comunicação social. O que pensa fazer sobre isso? Não, penso, é evidente que o Belenenses vai recorrer disto, porque há realmente muita gente que assistiu à cena, mostrei-lhe o meu desagrado, mas sem nunca insultar, que é algo que eu tenho sempre cuidado de não fazer. E além da expulsão de João Alves, o árbitro José Leiroz expulsou também Lula, do Belenenses, por duplo cartão amarelo e mostrou ainda estes amarelos a Rui Esteves, Megido e Calila, do Belenenses, e do lado do Estrela da Amadora a Rui Neves, Andrade, José Carlos, Bambo e Renato.